Chegamos em Brasília. E aqui é a rodoviária, onde começa a história de um personagem fictício da música do Legião Urbana, que é o Faroeste Caboclo. Ele chega na rodoviária de Brasília e fica bestificado com a cidade. E realmente a cidade é gigante. Aqui é lugar de gente que tinha carro. Isso eu tô falando na década de 50, quando foi projetada. E ela foi inaugurada aí em 60, né? Então, quando foi feito esse projeto para fazer a capital, fica bem nítido que Brasília não foi projetado para o pobre. Fica tudo muito longe e é difícil acesso, sabe, as coisas aqui. Então, quando você precisa deslocar de um ponto turístico para o outro, é muito longe. Que nem se você tá na esplanada aqui, ó, dos ministérios, é diferente você tá ali, que ali é relativamente perto, tá? Tipo, fica um de frente com o outro. Mas se for andando, e o sol aqui não é um solzinho simplesinho, o sol aqui é quente e pode ver que não tem árvore. Então, para caminhar aqui é difícil e os lugares é muito longe para ir de a pé. Foi projetado aqui bastante estacionamento, tem bastante lugar para estacionar. Só que hoje, aí, 65 anos depois da criação de Brasília, já tá um lugar meio que sufocado. Então tem bastante estacionamento cheio. Já ali na região da rodoviária já estão cobrando rotativo por conta disso. Então esse projeto aí durou em torno de uns 50 anos, até que durou bastante. Só para adiantar, quem nasce em Brasília é brasiliense. Tem o brasiliense e tem o que eu vou falar logo em seguida, que são os candangos, né? Mas o oficial mesmo é o brasiliense. Então, vamos andar o suficiente aqui, porque é muita coisa, a gente não vai entrar em prédio nenhum. Só mostrar meio por cima que Brasília é, como dizia Ariano Suassuna, Brasília é cinza. Ele falava, Deus me livre de morrer nessa cidade e ser enterrado nela, porque é muito cinza. E realmente é uma cidade que quem fez, né, as estruturas, Oscar Niemeyer, ele deixou tudo cinza ou branco, é uma cor neutra. E por ironia, eu ainda complemento o que o Ariano Suassuna falava, né, que morrer nessa cidade aqui deve ser triste, Deus me livre. E a gente ficou doente nessa cidade. Faz 7 dias que a gente tá para gravar esse vídeo. Então, ficar doente aqui também é triste, viu? Porque, olha, é complicado. A cidade é cinza mesmo e é apagada e parece que dá um clima mais, sei lá. Então, vamos dar uma voltinha nos lugares aqui e ver o que a gente acha aqui. Só para completar, o Ariano Suassuna foi um grande escritor nordestino, e ele foi quem escreveu o Alto da Compadecida, que virou filme umas 3 vezes, né? Mas o que oficializou mesmo, o que ficou famoso, foi o que a Globo fez. A gente está bem na torre aqui, ó, de televisão, falando de filme. E eu vou deixar um trechinho dele falando sobre Brasília, quando ele visitou Brasília. E aqui é o prédio do STF, ó. Aí virando pra cá, ó, já tá o Congresso. Do lado de lá o Palácio da Alvorada. A gente vai lá daqui a pouco. E aqui é o Congresso.
Infelizmente, ó, tudo trancado, né? Tudo cercado. Antigamente podia ter acesso a tudo aí, ó. Então agora, ó, o STF, todos os órgãos do governo, ó, tudo fechado. Por que que tá fechado assim? O Brasil tá vivendo uma época de ataque terrorista que são os próprios brasileiros. Infelizmente isso aqui acontece por conta de fanatismo político e priva outras pessoas de conhecer tanto a obra, né, quanto os órgãos do governo, que é nosso também. Então aconteceu aí o 8 de janeiro, que foi a invasão de todos esses espaços que tem aqui, Congresso, o Palácio, o STF. Mas até então foi uma coisa assim que já, vamos dizer assim, já era esperado, vamos dizer, né? Não era do jeito que imaginou, mas tudo bem. Só que o fanatismo não acabou por aí. O que que aconteceu? Logo em seguida veio um outro atentado, que foi o homem com bomba, né? E que ele acabou se jogando em cima da bomba aqui e acabou tirando a própria vida. Então, por segurança de todos, principalmente de quem a gente banca, que são os engravatados, aí fizeram essa cerca aí. Infelizmente, por conta de um, todo mundo paga, né? E aqui é o Palácio da Alvorada. Também tá fechado, com segurança para todo lado. A praça aqui, né? O STF. E o Congresso aqui. É engraçado que aqui foi bem projetado. E pela época, o projeto ainda é vivo até hoje, né? Foi na década de 50. E o projeto é eficaz até hoje. 65 anos depois. E aqui, ó, tem o monumento dos candangos. Esses dois hominhos aqui, ó, eles são bem grandes, ó. Esses dois hominhos aí representam os candangos, né? Como era conhecido, o pessoal que veio trabalhar pra levantar a cidade aí, pra fazer tudo isso aqui, né? Então fizeram um monumento a eles também. A maioria era nordestino, trabalhador que veio pra fazer a capital. E a capital aí se levantou em 3 anos, praticamente. Ela começou aí o projeto em 57. Foi um concurso que teve. E acabou sendo inaugurada em 1960. Bem aqui, ó. Bem aqui foi onde o Juscelino Kubitschek fez a inauguração da capital. Nessa época ainda não tinha nada pronto. Tava tudo cru, o palácio. Aqui, ó, a gente vai lá, é a esplanada dos ministérios. Tava tudo no esqueleto ainda de ferro. Mas aí já foi o pontapé inicial, 3 anos de obra levou para ele vir fazer a inauguração oficial naquele palanque ali. E aqui fica a rampa do palácio. E aqui a gente chegou de frente aqui com o Congresso. Olha que legal. Os tipos de vidro é tudo igual um do outro. De um palácio, do Congresso. Aqui de frente tá o Itamaraty. Aqui, ó, dá pra ver certinho a esplanada dos ministérios, né? Que é esses prédios. Então, quando Brasília foi inaugurado, isso aqui não existia nada ainda. Tava só as ferragens. E aqui do lado aqui tá o Palácio da Justiça. E a gente acabou de
dar um tchauzinho ali pro Google Maps. Vamos ver se a gente vai aparecer na internet. Tava passando do nosso lado. Quando foi feita a Constituição Federal, já tinha um plano de transferir a capital do país para o centro do país aqui, né? Para o centro que eu falo, território, para dentro do território. E só que ninguém fez isso. E quando o Juscelino Kubitschek assumiu, uma das propostas da campanha dele era fazer a capital federal, que na época era no Rio de Janeiro. Já tinha sido em Salvador e estava para o Rio de Janeiro. Aí então ele fez um concurso para que alguém desenhasse, fizesse o desenho de como seria, fizesse um projeto de como seria essa capital. E Lúcio Costa foi quem ganhou esse concurso e acabou desenhando a vista de cima uma cruz. E ela ficou com um formato curvo por conta do terreno aqui. Então ele teve que encurvar um pouco ali, dando a entender que era o formato de um avião. Tem gente também que fala que tem o formato de um passarinho. Mas na verdade o projeto piloto, como era chamado, era o formato de uma cruz mesmo. E foi escolhida essa região por ser mais próximo ao centro do país, né? Então eles começaram a construir isso aqui freneticamente, construíram ferrovia para trazer aí a matéria-prima, né? Foi usado muito cimento, como na história do país já antiga, foi desviado muita coisa também. E a dívida ficou. Ele conseguiu fazer isso aqui muito rápido, mas chegou uma época que o Brasil ele teve duas capitais. Porque ele começou a obra em 1957, em 1960 ele inaugurou a capital Brasília. Só que como não tinha nada aqui, Congresso, a esplanada aqui, ó, que são os ministérios, acabou ficando no Rio de Janeiro. Uma parte acabou ainda ficando no Rio de Janeiro. Então o que que acontecia? Funcionava tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, valia como a capital. E muito tempo depois, isso foi em 60, tá, que foi inaugurado. Só que definitivamente o negócio começou a andar 10 anos depois, em 1970. E aí por diante foi andando essa construção, 70, 80, até 90 mais ou menos. Ainda faltava algumas coisas. Por quê? O que que aconteceu? Foi uma coisa que foi assim, como que eu posso dizer? Foi, olha, tem que fazer agora. Só que o Brasil não tinha dinheiro para fazer tudo isso aqui. Isso aqui é gigantesco. Só estando aqui para ver mesmo o tão grande que é essa região de Brasília. Sem contar o Distrito Federal inteiro, né? Porque o Distrito Federal é como se fosse o último estado que foi feito. Brasília é a cidade e é muito grande, foi gasto muito recurso, porque isso aqui era o cerrado, isso aqui não tinha nada, só tinha mato. Então foi muito investimento. E o Brasil não tinha dinheiro e não tem até hoje. Como diz o Tião Carreiro, quero ver cabra de peito para fazer outra Brasília, porque não tem. Eles não estão conseguindo reformar o que tem ou ampliar um pouco mais, porque é muito grande mesmo. E na época isso daqui teve muito protesto, né? Porque era muito dinheiro que foi gasto. E a gente paga essa dívida até hoje. Porém, fizeram bem de tirar a capital lá do Rio de Janeiro, né? Mas a capital ficou muito bem planejada por Lúcio Costa. E essa arquitetura aqui de prédio é do Oscar Niemeyer. Então todos os prédios que tem aqui
foi ele que desenhou. E o plano piloto, que é a cidade, foi o Lúcio Costa. Pouca gente fala sobre o Lúcio Costa, né? Quando fala em Brasília, o pessoal já pensa no Oscar Niemeyer. Mas na verdade, quem planejou isso aqui foi o Lúcio Costa. E é interessante, porque a cidade ela tem retas e não tem interseção. Assim, uma rua cruzando a outra, como se fosse quarteirão. Elas passam por baixo. Tá bem legal isso daí. Então aqui a gente já passou o congresso ali no retrovisor, ó. E agora a gente tá nos ministérios. E aqui no cantinho aqui tá a Basílica, a igreja de Nossa Senhora. Vamos reto, até o final. A igreja. E olha o jeito que é o sino. Legal, o jeito que colocaram o sino, né? E aqui é o museu. Bem longe aqui as coisas. Aqui tem que andar de carro. Hoje ainda tem os patinetinhos para alugar aí, ó. Mas quando não tinha, é uma caminhada, hein? Banco do Brasil ali. Passando no estádio Mané Garrincha. Metade do caminho. Esse eixo aqui tem mais ou menos 10 km. E aqui chegou o fim do eixo central. Aqui é como se fosse, vamos dizer assim, o rabo do avião. O pessoal chama de avião, né? Então aqui é o fim do eixo central. Pra lá já não tem mais nada. E olha onde a gente chegou. Olha que construção diferente. Consegue imaginar o que é isso daqui? Vou mostrar ali. Vou ali na frente para mostrar. Mas olha o tipo da construção. Cheio de janelinha quadradinha. Vamos ver onde que eu consigo entrar aqui. Cheguei aqui no finalzinho. Olha só como que tem parte subterrânea aqui, ó. Olha. Um baita de um portãozão. Então, isso aqui é a estação ferroviária. Vixe, tem uma gangue de cachorro aqui. Ai, que susto, cachorro. Vamos ver aqui os trilhos. Nossa, não é aqui ainda. Aqui tem um prédio, mas as plataformas ficam lá. Vamos dar uma olhadinha lá, né?
Olha aí. Tem uma rodovia aqui. É uma rua que tem aqui. Ah, os trilhos ficam bem longe da entrada lá. Aí. Isso aqui é o que liga a Central do Brasil. Ó, o tamanho da plataforma. Então aqui o trem chegava por aqui e aqui tinha uma rua que passava por dentro da estação aqui, ó. Olha aí. Cheio de guichezinho. Essa ferrovia foi um dos pontos mais importantes que teve aí para construção de Brasília. Eles tiveram que construir a ferrovia porque o único acesso que tinha aqui era de avião, né? E o custo do avião, imagina, ter que trazer cimento, ferro, porque areia e pedra tinha aqui, né? Mas os outros materiais precisava, até mesmo mão de obra, não tinha como chegar, não tinha rodovia, não tinha nada. Então eles construíram essa ferrovia e antes disso, antes de construir, para construir ela, precisava trazer material, vinha tudo de avião. E aí é um dos pontos que teve o desvio, né, de material. Às vezes chegava faltando, às vezes desviava a carga. Então, para construir tudo isso daqui, já foi um dinheiro que nunca ninguém calculou. Nunca, ninguém fez o cálculo. Olha, foi gasto isso para construir Brasília. Sem contar com a roubalheira ainda, né? Com os desvios que teve. Então, aqui foi um ponto principal para a chegada do material. E tá bem longe da Asa Sul e da Asa Norte. A Asa Sul e a Asa Norte tá aqui mais ou menos uns 8 km longe ainda. Porque aqui tudo é muito grande, ó. É tudo assim, campo. E é o agreste, meu. A grama, o jeito que é. É amarela. Até então o Congresso, né, onde tem as carpas, o palácio, todo lugar ele tem água, tipo uma lagoa na frente, né, justamente por conta do clima ser árido, ser seco. Agora mesmo a umidade do ar aqui está em torno de 40, então é um clima bem seco. E a lagoa onde a gente tá, né? Não tá nesse vídeo, mas tá no outro. Que é a lagoa que faz o entorno aqui de Brasília. Ela foi criada para isso também. Já tinha aquelas lagoas artificial dos palácios, né? Mas aí tiveram a ideia de fazer, eu não me recordo o nome da pessoa, mas isso foi bem depois da construção, da inauguração de Brasília, que tiveram a ideia de represar o rio e fazer uma baita de uma represa. Mas é interessante, olha só o tamanho da estação. Hoje não serve mais de estação, né? Secretaria da Justiça, são órgãos aí do governo, mas um dia foi estação e chegou muita gente aí, tanto buscando um sonho de uma vida melhor, principalmente o povo nordestino que veio pra cá buscando uma vida melhor e acabou aqui em Planaltina, em Ceilândia, que é considerada aí a favela
de Brasília. Depois que terminou a cidade aqui de Brasília, esse povo não tinha para onde ir, porque aqui é tudo longe, tem que ter carro. Se você andar nos eixos central, nem faixa de pedestre não tem, porque não foi criado para pedestre aqui. Então, o que aconteceu com esses trabalhadores, que eram muitos? Eles acabaram marginalizando ali, né? Ficando ali nos entornos. E a classe alta, lógico que não ia querer isso em volta deles. Então foi que criaram o bairro de Planaltina, de Ceilândia. Aqui tem 37 cidades satélite no Distrito Federal. Só que na verdade o Distrito Federal, ele não pode ter cidade, só pode ter Brasília, né? Só pode ter a cidade de Brasília. Então é considerado o bairro de Brasília, essa cidade. E alguns chamam de cidade satélite, que é o mais comum, que acabou se tornando aí, na verdade, um município, né? E aqui, ó, a gente chegou no Memorial JK. E ao Galaxy que ele tinha. O Galaxy 500 foi o último carro dele. Olha aí. Tá zerado. Zerado. Mais lagoa. Uma lagoona aqui. Todo prédio tem isso aqui para trazer um pouco de umidade, né? E olha só como que é grande isso. Daí eu tenho que fazer uns cortes, por quê? Porque eu tô caminhando. E como é grande, a caminhada é longa. Ó, vai pra lá, não tem nada. Vai pra cá, não tem nada. Vamos pra lá, também não tem nada. Vamos pra baixo, também não tem nada. Só muito longe. Então aqui, difícil você ver isso aqui, ó. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre aqui é a coisa mais rara que tem. E a gente tá aqui praticamente no agreste, é no sertão que a gente tá. A Brasília é no sertão. E não tem água. Você não vê água na rua, na praça. Então o projeto ainda falta ser concluído. Como a cidade ela foi projetada, ela lembra muito o país soviético, né? Tipo um país socialista, porque os prédios eles são todos cinza e quadrado, assim, em formato com, que nem aquele ali, assim, né, reto, sem muito desenho, é só aquilo ali mesmo. Então quem é um exemplo da Rússia, União Soviética, antiga União Soviética, onde o governo construía casa popular nesse formato de prédio quadrado, se identifica muito com Brasília, porque quando chega aqui acha que Brasília pertenceu a algum governo socialista, assim, por conta desse formato de prédio. Eu vou pôr aqui, a gente estava numa lavanderia, embaixo tem o piso ali que tanto as crianças podem brincar, é um saguão, quanto forma loja, e em cima é onde é a moradia. E também as ruas aqui são bem largas, né? Onde a gente passou, eu gravei um pedacinho. Então,
caracteriza aí uma coisa que a União Soviética fez. E é lógico que é projetado, né? Brasília foi projetado, por isso que parece assim. Aí, para ser o ponto fundamental, se um russo vir para cá, um russo antigo vir para cá, é o que? É isso aqui, ó. O JK lá em cima, acenando ali pro povo. Então, isso aqui para eles é como se fosse o símbolo do ditador acenando. E aqui tá bem de frente com o Congresso aqui, né? Então é isso, Brasília tem muita coisa para mostrar. Os outros vídeos que vão sair vai mostrar, né? Mais um pouco. A gente ficou doente e eu tive que gravar esse vídeo em duas partes, em 2 dias. Tem muita coisa para falar sobre Brasília. Fica um vídeo muito comprido, mas a gente tentou mostrar assim o que é principal, não contando muito da história, porque Brasília todo mundo já conhece um pouco da história. Brasília é o palco da história do João de Santo Cristo, né, que a gente começou falando no vídeo, que é um personagem fictício que representa aí o sertanejo que vem para Brasília pedir melhoria aí para o país e acaba caindo na criminalidade. E o Renato Russo, ele representou realmente o que acontece aqui em Brasília, o que aconteceu no passado, né? Das pessoas virem com uma ilusão de se dar bem, como eu estava dizendo, né, lá na rodoviária, e acabar sendo marginalizado. Legião Urbana nasceu aqui, no Distrito Federal, em Brasília, e é uma das minhas bandas, ou melhor, a minha banda preferida de rock, e canta um pouco de poesia e tem uma história bonita, melodia bonita. Então é isso aí, eu vou deixar o finalzinho desse vídeo aí, o viaduto em homenagem ao Renato Russo, que fica lá como se fosse, como dizem, no rabo do avião. Então é isso aí, o vídeo de Brasília fica por aqui.